pelas 9, João Paulo Alcazar. O governo português garante que esteve atento às consequências do naufrágio do navio de cruzeiros Costa Concórdia e que prestou todo o apoio aos dois portugueses que ficaram feridos. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, contatado esta manhã pela TSF, refutou as críticas feitas nas últimas horas por alguns passageiros que apontaram o dedo à Embaixada Portuguesa em Roma, no domingo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que não houve mais pedidos de apoio por parte dos passageiros portugueses do Costa Concórdia. As duas exceções são os dois portugueses residentes na Suíça que ficaram feridos. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, contactado esta manhã pela TSF, chegou mesmo a afirmar que se não tiveram mais apoio foi porque não quiseram. Dois casais portugueses que chegaram ontem a Portugal disseram que nos 2 dias que se seguiram ao naufrágio nunca tiveram contacto com a Embaixada Portuguesa em Roma. O Ministério garante que não tiveram mais pedidos de apoio para além dos feridos. Com buscas ainda em curso, a meteorologia a ameaçar deslocar os destroços do navio e uma operação de trasfega por fazer, há cada vez mais uma nuvem negra a pairar por cima do comandante do navio. A própria companhia Costa Cruzeiros, em comunicado ontem à noite, iniciava já a culpa do comandante. Terão acontecido graves erros de avaliação que levaram ao desvio da rota do navio. É isto que pode ler-se neste comunicado. Apesar de ter sempre passado nos testes e avaliações e de ser, diz este comunicado, uma pessoa idónea, o comandante falhou na operação de evacuação do navio. A companhia de cruzeiros deverá dar as explicações públicas numa conferência de imprensa. É detida pela líder mundial do setor, na Carnival, sediada no Panamá. A estimativa de impacto nas contas, dizem os americanos, neste acidente pode ultrapassar os 70 milhões de euros. O comandante continua detido. A Itália, a notícia hoje é o facto de ser encontrado o corpo da 6ª vítima mortal no naufrágio. Trata-se de um homem, um passageiro, que estava numa das zonas não inundadas do navio, tinha o colete salva-vidas vestido. O número de desaparecidos pode, neste momento, andar entre 14 e 15. São 4 italianos, entre eles uma menina de 5 anos, também 2 casais franceses, 2 cidadãos americanos e ainda um outro passageiro de nacionalidade não revelada. Os restantes serão tripulantes. É um caso que continua a dominar as atenções. 3 dias depois do naufrágio, prosseguem as buscas para encontrar os ainda desaparecidos e 3 dias depois ainda custa acreditar naquelas imagens. Como é que foi possível que aquele gigante tivesse acabado por embater num rochedo e tombado assim junto a uma ilha italiana? Chamam economia paralela e não é muito fácil de estimar com rigor quanto representa afinal em dinheiro bem contado. Em 2009, o investigador da Faculdade de Economia da Universidade do Porto criou o Índice da Economia Não Registada, que também já tomou pulso ao fenómeno no ano seguinte, em 2010. E olha, de um ano para o outro, o índice dos negócios informais, chamamos-lhe assim, cresceu e já vale o equivalente a 1/4 da riqueza produzida no país. Em 2010, por cada 100 euros transacionados de forma legal, houve outros 25 que mudaram de mãos sem qualquer registro e sem correspondente pagamento de impostos, que é um valor superior à média da OCDE, que é de menos de 20%. A conclusão consta de um estudo feito pela Faculdade de Economia do Porto. A análise mostra que de 2009 para 2010 a economia subterrânea cresceu 1.000 milhões de euros, passou de 24,2% para 24,8% do PIB. A crise financeira potencia o crescimento das vendas sem fatura. Um dos autores, Óscar Afonso, descreve as principais causas do aumento. Tem a ver com o aumento dos impostos indiretos, com o aumento do consumo do Estado e também com o aumento da taxa de desemprego. A economia paralela, explica Óscar Afonso, é prejudicial para as contas públicas, o crescimento do país e para as empresas. A concorrência entre empresas será distorcida, naturalmente. Há, claro, também uma redução das receitas fiscais e acaba também, por aumento de receita na estabilização da economia, no sentido em que há indicadores que estão dilatados, conseguindo decisões de política que estão baseadas nesses indicadores que podem ser desajustadas ou não completamente ajustadas e, portanto, podemos ter efeitos económicos inadequados. Na indústria, a economia paralela diminuiu, mas isso não chegou para compensar o aumento na agricultura e nos serviços. O setor da restauração, associado muitas vezes à venda sem fatura, vê este ano o nível aumentar para 23%. E se nada for feito para combater a fuga aos impostos,
O autor do estudo prevê que as transações não registadas nesse setor vão aumentar. A menos que aconteçam outras medidas que contrabalancem o aumento do IVA, certamente que irá aumentar, porque basicamente corresponde ao aumento da carga fiscal, portanto, torna-se mais rentável, o negócio se torna mais rentável, o negócio de fuga. Obras em casa, sem fatura, bicas e refeições tomadas em cafés e pastelarias e outros negócios sem registro valem 40 mil milhões de euros. O valor relativo a 2010, de acordo com este estudo do Observatório de Economia e Gestão da Fraude da Universidade do Porto, assunto para debate hoje no Fórum depois das 10 da manhã. É justamente para as 10, já falta menos de uma hora, que está marcado o arranque de uma reunião que vai ser notícia segura esta segunda-feira. Governo, patrões e centrais sindicais sentam-se à mesa à volta, mais uma vez, da proposta de alteração às leis do trabalho. Parece difícil, o consenso quase impossível. Veremos se há algum acordo possível, veremos isso ao longo da jornada. Como sabemos, o compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, é assim que formalmente é apresentado, tem dividido o Executivo, patrões e sindicatos, em causa, entre outras mudanças, a redução do número de dias de férias, que o Governo quer agora associar às pontes entre feriados e fins de semana. Foram 60 anos de paixão pelo poder, escreve El País, jornal próximo dos socialistas espanhóis. Paixão pela liberdade, contrapõe El Mundo, mais à direita. O facto é que, independentemente das divisões ideológicas, os espanhóis tratam hoje de lembrar uma das figuras políticas de maior relevo das últimas décadas. Aos 89 anos, o galego Manuel Fraga Iribarne não resistiu a uma infecção respiratória. Passou por ele, vai lembrar agora a jornalista Ruth Fonseca, passou por ele, em boa parte, a transição da ditadura de Franco para a democracia em Espanha. Foi Ministro da Informação e Turismo do governo do ditador Francisco Franco. Considerado politicamente mais aberto, criou a lei da imprensa que eliminava a censura prévia. Como porta-voz do governo, Fraga Iribarne teve muitas vezes a responsabilidade de anunciar a execução de prisioneiros políticos. O El País escreve que na biografia de Manuel Fraga Iribarne cabem 60 anos da história de Espanha, um compêndio que abarca a ditadura, a transição, a democracia e os Estados das autonomias. Em 1973 foi embaixador no Reino Unido. O general Franco morreu 2 anos mais tarde, mas Fraga Iribarne manteve-se na política durante a transição para a democracia. Com a monarquia restaurada, foi chamado para o primeiro governo sob o reinado de Juan Carlos. Assumiu a tutela dos assuntos internos e o cargo de vice-primeiro-ministro. Foi um dos pais da Constituição Espanhola. Fraga Iribarne fundou o Partido Reforma Democrática, que foi o embrião da Aliança Popular, que mais tarde viria a transformar-se no Partido Popular. Natural da Galiza desde 1989, que se dedicava a esta região, data em que foi eleito presidente da Junta da Galiza, cargo que ocupou até 2005, com 82 anos, após uma pesada derrota do seu partido nas eleições regionais. Licenciado em Direito e Ciências Políticas e Económicas, Manuel Fraga Iribarne era viúvo, católico praticante, pai de 5 filhos e autor de 90 livros sobre política. Era considerado antítese do politicamente correto e de discursos pré-fabricados. Aquilo que se costuma chamar de uma pessoa sem papas na língua. O politólogo José Lino Maltês já lembrou na antena da TSF como o trabalho de Fraga Iribarne à frente da Junta da Galiza o tornou uma referência também para o norte de Portugal. Esta peixe atlântico, onde ele foi um grande impulsionador do que hoje no Porto ou no Minho toda a gente conhece, sobretudo os responsáveis políticos, o papel fundamental que teve o Manuel Fraga na aproximação das gentes do Norte e das gentes da Galiza. Politólogo, professor no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, politólogo José de Lino Maltês, sobre a relevância para Portugal do trabalho político de Manuel Fraga Iribarne. Ele morreu ontem aos 89 anos. E nestas matérias da política, como sabemos, e muito bem, as nomeações para cargos públicos têm sempre muita polémica associada, pelo menos por cá, como sabemos. Umas vezes
são os que estão no poder, criticados pela oposição, depois é ao contrário. Importa, por isso, manter debaixo do olho a atualização das nomeações oficiais. O Executivo acaba de atualizar os valores. A TSF procurou o número exato e conseguiu já esta manhã, oficialmente, Ana Sofia Freitas, desde que assumiu funções, o Governo realizou 1.100 nomeações e trata de sublinhar que, na maioria dos casos, se trata de reconduções. Desde o início da legislatura, em junho do ano passado, o Governo nomeou 190 pessoas e reconduziu 910. Fonte do Governo diz à TSF que os dados são apenas indicativos, até porque muitas das nomeações correspondem a organismos que estão em processo de extinção e foram executadas só para garantir a continuidade da prestação de alguns serviços públicos. O Executivo de Pedro Passos Coelho atualizou ontem os dados na página oficial, onde são revelados os nomes de todos os escolhidos para os gabinetes, bem como a função que ocupam e o salário bruto mensal que recebem. Esta manhã, a fonte do gabinete de Miguel Relvas diz à TSF que as nomeações do Governo representam 23% e as reconduções representam 77%. Uma garantia verbal prestada esta manhã pelo Governo à redação da TSF, depois de manhã cedo nos termos confrontado com números diversos, em diversos jornais, também na agência Lusa, os números de facto não batiam certo. Há também que ter cuidado na leitura comparativa que se faz destes dados relativamente às nomeações feitas por anteriores executivos. É fácil a tentação de fazer comparações diretas, mas há que ter em atenção os detalhes. Para já o que interessa registrar, o que foi o que fizemos nesta edição, é a garantia oficial por parte do Governo de que até ao momento realizou 1.100 nomeações, sublinhando o gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, que na maioria dos casos estamos perante reconduções, a recondução de pessoas nos cargos que já desempenhavam. 9h13. Foi um filme francês que conseguiu o maior número de Globos de Ouro, prémios da imprensa estrangeira em Hollywood. Foram entregues esta madrugada. O Artista conta a história do choque de uma estrela do cinema mudo com a chegada dos talkies, os filmes que começaram a falar no final dos anos 20 do século passado. Como nos vai lembrar a jornalista Cláudia Arsénio, o filme, que é já favorito para os Oscars na edição deste ano, foi distinguido 3 vezes, uma delas por causa da banda sonora, esta mesma. Vencedor da noite e as previsões não se enganaram. O filme francês O Artista ganhou 3 Globos de Ouro, melhor filme de melhor comédia musical, melhor ator para Jean Dujardin e melhor banda sonora. O produtor do filme, filho do cineasta Claude Berry, dedicou o prémio ao pai. My father, named Claude Berry, it is now almost 3 years he passed away and it is such a great honor. Em destaque esteve também George Clooney, venceu o Globo de Ouro para melhor ator dramático por papel em Os Descendentes e deixou muitos agradecimentos. Thank you to the Hollywood Foreign Press. Thank you to the wonderful actors, and especially thank you very much to Alexander Payne, who makes wonderful films. Meryl Streep é a melhor atriz dramática por A Dama de Ferro e Michelle Williams foi distinguida na mesma categoria em comédia musical pela interpretação com Marilyn Monroe. Thank you to the Hollywood Foreign Press Association for putting in my hands the same award that Marilyn Monroe herself won over 50 years ago. I'm honored. Na realização, os Globos de Ouro distinguiram Martin Scorsese por A Invenção de Hugo. O cineasta recordou a filha de 12 anos que lhe pediu um filme que ela pudesse ver. She said to me, read this book. I want you to make a film that I daughter can see for once. O diálogo foi compensado pelo argumento de Meia-Noite em Paris e Steven Spielberg levou o prémio de melhor filme de animação pelas aventuras do Tintin. O homenageado da noite foi Morgan Freeman, com o prémio de carreira Cecil B. DeMille, que o autor batizou de prémio Sidney Poitier. Os irmãos Ardeno, Pedro Almodóvar, virou Globo de melhor filme estrangeiro Escapar para o Irão, para o filme de Asghar Farhadi, Uma Separação. Na televisão, destaque para Segurança Nacional, que arrecadou os Globos para melhor série de drama e melhor atriz para Claire Dance. Já na categoria de séries de comédia musical, o Globo de Ouro foi para Uma Família Nuclear. O filme mudo, ou enfim,
Bom dia, damos agora a abertura desta edição das 9 Jornal. Ainda o naufrágio do Costa Concórdia, o governo português rejeita críticas. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse esta manhã à TSF que o Executivo esteve atento às consequências do naufrágio do navio de cruzeiros e que prestou todo o apoio aos 2 feridos. Daqui a pouco o Turbin sai com Bruno Guerra e as soluções do Bruno. Estas e outras notícias em tsf.pt.